Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazer a questão por álgebra, tá certo? Usando os conceitos de problemas do primeiro grau, mas na verdade estaremos usando também o conceito de aritmética, né, para a resolução dessa questão. Perfeito? Então, é uma questão aplicada pela Prefeitura Municipal de Campinas no ano de 2002 para o cargo de agente administrativo. E diz assim a questão, quer ver? Duas torneiras enchem um reservatório em 2 horas. A primeira sozinha enche a caixa em X horas. A segunda, sozinha, leva 3 horas a mais. A primeira torneira, sozinha, enche o tanque em... Aqui vem 5 itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro. Gente, a gente vai começar a pensar isso aí e fazer um raciocínio por aritmética, tá bom? Mas vamos usar álgebra, né? Porque a gente tem uma incógnita presente aí. Olha só, o que acontece em uma hora, né? Se essa primeira torneira... Primeiro a gente sabe que as duas juntas enchem em 2 horas. Se a primeira torneira enche a caixa em X horas, vocês concordam comigo que em 1 hora ela enche a fração 1 sobre X desse reservatório? Peraí, professor, não entendi. Então vamos explicar melhor. Vamos imaginar o seguinte: uma torneira enche um tanque em 2 horas. Esquece o problema por enquanto, tá? Vamos pensar fora dele, tá? Uma torneira enche um tanque em 2 horas. Que fração essa torneira enche em 1 hora? Que fração? Metade. Não é aí, ó? 1 sobre 2. Não é isso, ó? Ela enche metade do tanque em 1 hora. A outra metade na outra hora perfaz, então, 2 horas. Vamos supor que essa mesma torneira enche um outro tanque em 3 horas. Que fração do tanque ela enche em 1 hora? Vocês concordam que é 1 sobre 3? 1/3. É 1/3 na primeira hora, mais 1/3 na segunda, mais 1/3 na terceira, faz o total de 3/3. Aí o tanque está cheio. Então, se ela enche em X horas, né, em 1 hora, ela enche 1 sobre X do reservatório. Tá certo? A outra torneira, a segunda torneira, ela vai encher 1 sobre X mais 3. Não é isso? Não é o mesmo horário da primeira mais 3 horas a mais? Então, eu tenho 1 sobre X mais 3. Sempre isso, gente. A fração que ela enche em 1 hora é 1 sobre o que ela enche em 1 hora. Tá bom? 1 sobre X mais 3. Então, e as duas juntas? O que acontece? As duas juntas ligadas, né, abertas, em 1 hora o que acontece? Claro que elas encherão a fração que cada uma coloca nesse tanque. Ou seja, 1 sobre X mais 1 sobre X mais 3. Tá certo? E aí a gente vai fazer o quê? Vamos ver o que acontece. Lembro bem que eu estou falando em 1 hora sempre, tá bom, gente? O que acontece em 1 hora as duas juntas? Eu tenho que trabalhar essa expressão, né? Essa somazinha algébrica aqui, tá bom? O MMC entre x e x mais 3 é justamente o produto x que multiplica x mais 3, que dividido por x dá x mais 3, que dividido por x mais 3, claro, dá x, tá certo? Então agora eu vou ter uma única fração com o mesmo denominador que eu acabei de calcular, que é o MMC. Tá bom? Então eu tenho aqui o x que multiplica x mais 3, eu tenho x mais 3 vezes 1 dá x mais 3, mais x vezes 1 dá x, ou seja, 2x mais 3 sobre x vezes x ao quadrado mais 3x. Tá bom? O que é isso aqui? É a fração quando as duas juntas, né, as duas torneiras estão abertas. Que fração? Se ela enche, essas duas torneiras juntas enchem em 2 horas, vocês concordam comigo que eu estou trabalhando em 1 hora? Em 1 hora ela enche o quê? Ela enche metade desse tanque, ou seja, essa fração, né, é igual a 1/2. Não é metade do tanque? Se ele falasse assim, as duas torneiras enchem o tanque em 5 horas, isso aqui seria igual a 1/5. Né? Então, se ela enche em 5 horas, em 1 hora levará 1/5, né, do tanque, né, em cada 1/5 para cada uma dessas horas. Teria próximas 5 horas, perfeito? Então eu posso escrever 2x mais 3 sobre x2 mais 3x é igual a 1/2, e aqui eu vou perceber que eu estou diante de uma equação do segundo grau. Olha lá, 2 vezes 2x dá 4x mais 6, não é isso? Mais 3 vezes 2 é igual a quanto? 1 vezes isso daria x ao quadrado mais 3x. Ou seja, mexendo nisso aqui bonitinho, vamos levar o 4x para cá, ele vem negativo, né? Ó, mais 4x menos 4x dá menos x, menos 6 igual a 0. Eu estou diante de uma equação do segundo grau. Vamos rapidinho lembrar a fórmula de Bhaskara, né? Diz assim, o x é igual a menos b mais ou menos, raiz quadrada de b2 menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Lembrando que o a é o coeficiente de x2, o b é o que está na frente do x, no caso aqui ó, é menos 1, e o c é o termo independente, no caso aqui, menos 6. Só substituir. X é igual a menos 1, eu não tenho culpa que a fórmula tem menos e o b também é negativo.
negativo, né? Isso, então tem que colocar os dois menos, menos 1, tá bom? Menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 6, sobre 2 vezes 1. 1 é o valor de A. Eu tenho quanto? Ó, menos com menos dá mais 1, mais ou menos quem? Ó? Menos 1 ao quadrado, né? Isso vai dar 1. 1 menos com menos dá mais 1, mais 24 dá 25. Eu tenho x é igual a 1 mais ou menos 20, raiz de 25 sobre 2. Que beleza, né? Raiz de 25 é um quadrado, ou melhor, 25 é um quadrado perfeito e a raiz de 25 nos leva ao resultado 5. E aí fica fácil. Nascem daqui duas raízes. A primeira delas, x1 é igual a 1 mais 5 sobre 2. Eu usei agora o sinal de mais, daqui a pouco vou usar o de menos, tá bom? 1 mais 5 sobre 2, isso me leva a 3 horas, tá certo? E vamos ver a segunda raiz, ó, 1 menos 5 sobre 2, isso dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2 horas, e aí furou tudo, né, gente? Como é que o tanque vai encher em menos 2 horas? Não é isso, gente? Então essa questão, essa raiz aí furou, só nos vai servir a raiz primeira, né? X é igual a 3 horas, perfeito? Se nós verificarmos, né, a primeira enche em 3 horas, a segunda vai encher em 3 horas a mais, ou seja, em 6 horas. Se a gente fizer essa continha já sabendo esses valores, a gente vai ver realmente que as duas juntas enchem o tanque em 2 horas. Essa foi a questão mais difícil aplicada nessa prova da Prefeitura Municipal de Campinas, no ano de 2002. Quer dizer, é uma questão interessante, não é uma questão fácil, não é uma questão imediata, é uma questão que quando aparece em concurso público sempre traz problema. É aquele tipo de questão que quase que todos os alunos, todos os concursantes acabam errando, né? Portanto, valeu a pena a gente ter feito essa questão e reafirma essa questão. A gente pode trabalhar ela não apenas para concursos públicos, né, mais simples, mas também até mesmo a nível de concursos militares, como é o caso do ESA, como é o caso da EPICAR, como é o caso do Colégio Naval, perfeito? É uma questão que exige realmente muito carinho, muito cuidado. Você viu que a gente mexeu em tanta coisa, né? A gente falou de aritmética, falou de fração e falamos também de equação do segundo grau. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Agradeço o carinho, agradeço a atenção e até a nossa próxima videoaula.